O sol ardia alto sobre as planícies do território Lakota, um círculo de fogo que parecia derreter o horizonte. Entre as ondulações douradas do deserto, um cavaleiro solitário avançava lentamente, o passo cansado do cavalo levantando nuvens de poeira que grudavam no suor do rosto e no casaco gasto de couro. Não havia bandeiras que o identificassem, nem escolta, nem destino claro, apenas a presença marcada de um homem que carregava no corpo e no olhar as cicatrizes de batalhas passadas e escolhas difíceis. O forte surgiu adiante como uma sombra de madeira e ferro no meio da vastidão. Troncos erguidos, muralhas precárias, guardas de uniforme azul vivo que pareciam pequenos diante da imensidão selvagem. Havia tensão no ar, o tipo de silêncio que precede a tempestade ou uma emboscada. O homem desmontou do cavalo com dificuldade, sentindo as articulações rígidas, mas manteve o porte firme, o olhar frio, acostumado a medir cada detalhe ao seu redor. Ele não buscava medalhas, nem reconhecimento. A glória era para aqueles que ainda sonhavam. O que o movia era outra coisa, um senso inabalável de justiça, moldado pela dureza da vida, pelo peso da culpa e pela lembrança de decisões que não podiam ser desfeitas. Ao atravessar os portões do forte, sentiu os olhos dos soldados se voltarem para ele. Alguns riram baixo, outros franziram a testa. Era o tipo de homem que não se encaixava em lugar nenhum, estrangeiro, solitário, portador de cicatrizes que contavam histórias demais. Foi nesse instante que ouviu o tumulto. Na praça central do forte, um grupo de soldados arrastava uma jovem Lakota. Ela lutava com dignidade, sem gritos, apenas com os olhos escuros cheios de fúria e lágrimas contidas. Os punhos estavam amarrados com corda grossa, e seu vestido simples estava rasgado pelo confronto. Espiã! Gritou um dos oficiais, exibindo um pedaço de tecido colorido como se fosse prova irrefutável. Pegamos ela rondando perto dos estábulos. O estranho franziu o senho. Ele sabia reconhecer a mentira quando a via. A cena tinha mais de espetáculo do que de justiça. Os soldados precisavam de um bode expiatório para sua própria insegurança, e a jovem parecia ter sido escolhida pelo simples fato de ser Lakota. A multidão de uniformes se agitava, como se a tensão da fronteira encontrasse ali um alvo conveniente. A jovem foi empurrada ao chão, o pó grudando em sua pele. Mesmo assim, ela ergueu a cabeça com dignidade, encarando seus captores como quem encara um inimigo em campo aberto. O narrador, imóvel perto da entrada, observava cada detalhe, os punhos cerrados dos soldados, a crueldade velada nos olhares, o riso abafado de alguns espectadores. O ar cheirava a pólvora e a injustiça. 30 chicotadas. A voz do comandante cortou o silêncio, firme e indiferente. Para que sirva de exemplo a quem ousar espiar este forte. Um murmúrio percorreu o grupo de soldados. Alguns assentiram, outros sorriram. O castigo público não era apenas punição, era entretenimento. O estranho não se moveu, mas seus olhos escureceram. Sentiu a velha chama acender dentro de si, a mesma que tantas vezes o empurrou para brigas que não podia vencer. A chama da justiça, da recusa em ver os fracos esmagados pela força dos arrogantes. A jovem ergueu o olhar na direção dele, apenas por um instante. Não havia pedido de socorro, nem esperança, apenas a firmeza de alguém que sabe que morrerá sem baixar a cabeça. O coração do homem solitário apertou. Ele sabia que, se desse um passo adiante, compraria briga com todo o forte. Mas também sabia que, se permanecesse em silêncio, as cicatrizes que já carregava jamais deixariam de arder. O vento soprou poeira pela praça, e o sol continuava impiedoso. O destino daquele homem e daquela jovem estava prestes a se entrelaçar de forma irreversível. A praça do forte parecia se transformar em arena. Soldados se juntavam em círculo, formando uma muralha de uniformes azuis, botas empoeiradas e olhares ávidos por sangue. A jovem Lakota era empurrada para o centro como se fosse uma peça de caça exibida após a captura. O narrador, encostado na sombra de um dos barracões, assistia em silêncio, mas cada gesto, cada palavra cortava dentro dele como lâmina. O comandante ergueu a mão, impondo silêncio. Sua voz ecoou firme, carregada de autoridade. 30 chicotadas. Que todos aqui aprendam o preço da desobediência. Os soldados aplaudiram, alguns riram, outros cuspiram no chão, alimentando o espetáculo. A jovem manteve-se de pé, o peito erguido, embora suas mãos amarradas tremessem levemente. Seus olhos escuros ardiam, não de medo, mas de dignidade ferida. O homem solitário respirou fundo.
O coração batia lento, pesado, como se cada pulsar fosse um chamado. Ele conhecia aquela sensação, o momento em que a injustiça se tornava insuportável, em que ficar parado significava trair a si mesmo. Deu 2 passos à frente. O som das esporas ecoou pelo chão de terra batida, chamando a atenção da multidão. Todos se viraram. O comandante ergueu a sobrancelha, curioso. Deixe-a ir, na voz do estranho saiu grave, firme. Eu tomo o castigo no lugar dela. Um silêncio denso caiu sobre a praça. Os soldados se entreolharam, alguns riram nervosos, outros franziram a testa sem entender. A jovem arregalou os olhos, surpresa. O comandante o mediu com um olhar frio, e um sorriso torto se formou em seus lábios. Você. O tom era de desprezo, mas também de diversão. Um forasteiro disposto a sangrar por uma selvagem? O homem não desviou o olhar. 30 chicotadas. Em mim. Repetiu, sem titubear. O comandante gargalhou, e logo outros soldados o acompanharam. Era um riso carregado de escárnio, mas também de alívio. A cena prometia ser ainda mais interessante do que o planejado. Muito bem. Disse o comandante, fazendo um gesto para que soltassem a jovem. Vamos dar ao nosso convidado o espetáculo que ele pediu. 2 soldados agarraram o forasteiro, arrancando-lhe o casaco de couro. As cicatrizes antigas em suas costas ficaram expostas, linhas tortuosas de batalhas passadas. Murmúrios percorreram o círculo, não era a primeira vez que aquele homem encarava a dor. O ar ficou pesado. O couro do chicote estalou no vazio, testado pelo carrasco. O vento trouxe um arrepio, e até os mais valentes prenderam a respiração. A jovem, agora livre das cordas, foi empurrada para o lado. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos permaneceram fixos nele, como se tentassem compreendê-lo. O silêncio se alongou. Apenas o som distante de um corvo quebrou a quietude. O primeiro golpe caiu. O estalo do couro cortou o ar e, em seguida, a carne. O corpo do homem se contraiu, mas ele não gritou. Apenas cerrou os dentes, o olhar preso no horizonte como se buscasse forças além do alcance humano. Uma linha vermelha brotou em suas costas, quente, pulsante. O segundo golpe veio logo após, e o terceiro. Cada chicotada era uma onda de dor que atravessava ossos e alma, mas ele permanecia ereto, recusando-se a se curvar. O público murmurava, ora impressionado, ora excitado. A partir da 10ª, o suor misturado ao sangue já escorria, tingindo-lhe a cintura. Seus joelhos vacilaram, mas ele se recompôs. O carrasco parecia se divertir, marcando cada golpe com uma pausa cruel, deixando o silêncio carregar o peso da dor. A jovem Lakota observava. Seus olhos estavam úmidos, mas não derramava lágrimas em público. Apenas apertava os punhos junto ao corpo, como se, a cada golpe que atingia o homem, algo dentro dela também fosse ferido. Na 20ª chicotada, o ar já estava impregnado com o cheiro de ferro e carne queimada pelo atrito do couro. Alguns soldados, antes risonhos, agora olhavam em silêncio, desconfortáveis. Outros aplaudiam, pedindo mais força. Ele resistiu. Cada golpe era uma lembrança das dores do passado, das batalhas perdidas, das injustiças que jamais pôde impedir. Mas também era um juramento silencioso, ninguém esmagaria aquela jovem diante de seus olhos. A 30ª chicotada caiu com um estalo ensurdecedor. O corpo dele estremeceu, mas permaneceu de pé. Os soldados esperavam o desmoronamento, o grito final, mas nada veio. Apenas o silêncio, quebrado pela respiração pesada de um homem que se recusava a cair. O comandante, agora sério, ergueu a mão para encerrar. O espetáculo havia terminado. Mas a imagem daquele forasteiro, ensanguentado e ainda ereto, queimaria na memória de todos. E, sobretudo, nos olhos da jovem Lakota, que jamais esqueceria o preço que ele pagará por sua dignidade. O corpo dele foi arrastado para longe da praça, arrastado mais do que conduzido, como se fosse apenas um fardo sem valor. Os soldados não se preocuparam em dar-lhe dignidade, jogaram-no no chão do estábulo, entre o cheiro de feno velho e esterco, como se fosse um animal derrotado. O sangue escorria pelas costas em linhas irregulares, manchando a terra batida. A respiração era curta, pesada, um fio tênue que o mantinha preso ao mundo. Lá fora, a noite já havia caído. O forte parecia adormecido, mas havia guardas rondando, e cada sombra carregava ameaça.
O vento assobiava pelas frestas das muralhas, trazendo consigo frio cortante que fazia o corpo tremer ainda mais. No silêncio quebrado apenas pelo render das madeiras, um vulto se aproximou. Pequeno, ágil, coberto por um manto escuro. A jovem Lakota. Ela havia esperado o momento certo, quando os soldados se dispersaram para a taverna e o comandante se fechará em seu alojamento. Os riscos eram enormes, se fosse descoberta, não haveria segunda chance. Ela entrou no estábulo devagar, os olhos atentos a qualquer som. Quando o viu estendido no chão, o coração lhe apertou o peito. Aproximou-se, ajoelhando-se ao lado dele. Os olhos do forasteiro se abriram por um instante, turvos, marejados pela dor. Não, tentou murmurar, mas a voz era apenas um sopro. Ela pousou os dedos em seus lábios, pedindo silêncio. Depois retirou da bolsa de couro algumas folhas secas e um pequeno frasco de argila. Seu povo conhecia os segredos das plantas muito antes de qualquer forte ter sido erguido naquela terra. Com delicadeza, rasgou o tecido da camisa ensanguentada. As costas estavam abertas em cortes profundos, um mapa de dor desenhado pelo chicote. O homem mordeu os dentes, o corpo se contraindo ao toque, mas não protestou. Ela triturou as folhas entre as mãos, liberando o cheiro forte das ervas. Misturou com a pasta do frasco e aplicou sobre as feridas. A sensação queimava como fogo no início, mas logo trouxe um alívio lento, como se a própria noite respirasse junto com ele. Takuyani Eokilavate murmurou em sua língua, quase como um canto. Palavras que ele não compreendia, mas cujo tom carregava ternura e firmeza. Ele a observava de lado, os olhos semicerrados. Nunca havia ouvido aquela língua soar tão suave, tão humana. Nos campos de batalha, era o idioma do inimigo, do medo. Ali, naquele estábulo iluminado pela luz da lua que entrava pelas frestas, era música de cura. Ela molhou um pano em água fria e limpou o sangue seco, cada gesto paciente, quase reverente. Não havia pressa, apenas cuidado. O silêncio entre os dois não era vazio, mas cheio de significado. Um elo invisível se formava, costurado não por palavras, mas pela partilha da dor. Por vezes, seus olhares se encontravam. Ele via nela algo que não esperava, coragem silenciosa. Ela via nele mais do que um estrangeiro, via o homem que escolhera sofrer no lugar dela, sem exigir nada em troca. A noite avançava. O vento uivava lá fora, sacudindo as portas do estábulo. O render das madeiras parecia acompanhar o ritmo da respiração dele, ora falha, ora mais firme. A lua derramava seu brilho pálido sobre a cena, iluminando os traços marcados pela dor e os olhos marejados da jovem. Quando terminou de aplicar as ervas, ela cobriu as feridas com pedaços de tecido limpo que havia escondido sob o manto. Depois, sentou-se ao lado dele, exausta, mais atenta. O silêncio reinou por alguns instantes. Ele reuniu forças e sussurrou, com voz rouca. Por que arriscar? Ela não respondeu de imediato. Apenas pousou a mão sobre a dele, pequena, quente, firme. Depois, murmurou algo em sua língua que soava como promessa. Ele não entendeu as palavras, mas compreendeu o sentido, gratidão, respeito, e algo mais profundo, que ainda não ousava nomear. O fogo invisível da dor queimava em seu corpo, mas havia outro fogo, silencioso e inesperado, aceso naquela noite. Um elo que desafiava fronteiras, muralhas e ódios antigos. E enquanto o vento levava consigo o eco distante dos lobos, ele soube que, apesar da dor, não estava sozinho. O primeiro clarão da manhã pintava de laranja as muralhas do forte quando o som chegou, cascos, muitos cascos, ecoando pela planície. Era um som firme, ritmado, como o bater de tambores de guerra. Os soldados foram despertados às pressas, e em poucos minutos a rotina do amanhecer se transformou em alarme. Homens saíram correndo dos alojamentos, ajustando cinturões, engatilhando rifles. O sino do forte repicava, chamando os que ainda dormiam. Mulheres e crianças da vila próxima se trancavam em casa, fechando portas e janelas às pressas. O medo se espalhava mais rápido do que o vento. Do alto das torres de vigia, os sentinelas gritavam. Lakotas! São muitos! O chão parecia tremer com a aproximação. Pela poeira que se erguia no horizonte, surgiram silhuetas de cavaleiros pintados para a guerra, lanças erguidas, cabelos longos balançando ao vento. O coração dos soldados apertou no peito, esperavam um ataque, um cerco, talvez a morte.
No estábulo, o forasteiro mal tinha forças para erguer a cabeça. Ainda sentia as costas arderem como brasa viva. Mal havia dormido, e o corpo pedia descanso, mas o barulho de cascos o despertou do torpor. Antes que pudesse compreender, 2 soldados o agarraram pelos braços e o arrastaram para fora. Seus pés arranhavam a terra, e cada movimento era uma punhalada de dor. Levanta, maldito, grunhiu um dos soldados, empurrando-o adiante. O sol nascente ofuscou seus olhos. À frente, a praça central estava tomada por tensão, soldados alinhados, rifles apontados para o portão principal. E além das muralhas, um mar de cavaleiros Lakota cercava o forte em semicírculo, imóveis como estátuas, apenas observando. O comandante surgiu com a espada na cintura, tentando manter a postura de autoridade. Mas até ele sabia, aquela quantidade de guerreiros poderia reduzir o forte a cinzas se fosse esse o desejo. O portão se abriu lentamente, rangendo, e 3 cavaleiros avançaram para dentro. Eram líderes. Seus rostos pintados de vermelho e preto, os olhos firmes, sem medo. À frente deles, um homem de presença imponente desmontou do cavalo. Seu porte era ereto, sua expressão dura, mas nos olhos havia algo além de fúria, havia a gravidade de um pai. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Nem os soldados ousaram se mover. Apenas o som do vento arrastando poeira quebrava a quietude. O chefe Lakota caminhou até o centro da praça. Seu olhar percorreu os soldados até se deter no forasteiro, que mal conseguia ficar de pé. As marcas do chicote ainda estavam visíveis, sangue seco escorrendo pelos tecidos rasgados. O chefe ergueu a voz, grave e firme. Minha filha foi humilhada aqui. Amarrada, acusada, marcada como criminosa. Quero ouvir da boca do comandante por que isso aconteceu. Um murmúrio percorreu os soldados. A revelação caiu como raio, aquela jovem não era apenas uma prisioneira qualquer. Era filha de um chefe respeitado, cuja palavra pesava sobre tribos inteiras. O comandante pigarreou, tentando manter a firmeza. Foi pega espionando o forte. Nossa lei é clara. O chefe Lakota estreitou os olhos. Lei. Cuspiu a palavra como veneno. E a sua lei permite que um homem se ofereça para apanhar no lugar dela. Os olhos se voltaram para o forasteiro. Ele estava curvado pela dor, mas sustentava o olhar, recusando-se a se encolher diante da multidão. O silêncio tornou-se ainda mais denso, carregado, como se todos aguardassem o estalar de uma faísca que poderia acender guerra. A jovem surgiu entre os guerreiros, atravessando a praça com passos firmes. Ainda trazia marcas nos pulsos, mas seu olhar era sereno e decidido. Parou diante do pai, apontando para o homem ensanguentado. Ele não me conhecia. Não devia nada a mim. Mas tomou cada golpe. Sua voz, embora suave, ecoou na praça como flecha certeira. O que aconteceu aqui não é vergonha para mim. É vergonha para eles. O comandante crispou o maxilar, mas nada disse. Os soldados, antes confiantes, agora pareciam inquietos, com os olhos fugindo do chefe dos cavaleiros. O silêncio pairava como lâmina prestes a cortar. A tensão era tamanha que até o vento parecia esperar. O chefe Lakota olhou novamente para o forasteiro, medindo como se buscasse dentro dele algo além de carne e ossos, talvez a essência de sua coragem. E naquele instante, todos souberam, não seria apenas um encontro. Seria o julgamento de honra que definiria o destino do forte e das vidas ali presentes. O chefe Lakota avançou lentamente até o centro da praça. Seus passos eram firmes, e cada movimento parecia carregar o peso da história de seu povo. O silêncio que se instalara era tão denso que se podia ouvir o farfalhar do vento contra as bandeiras do forte. O forasteiro, ainda cambaleante, sustentava o corpo com esforço. O sangue seco colava-lhe a camisa rasgada, e a respiração pesada denunciava a dor. Mesmo assim, não desviou o olhar quando o chefe se postou diante dele. Por longos segundos, os dois permaneceram frente a frente. Era mais do que um simples encontro de olhos, era um duelo silencioso de almas. O chefe avaliava aquele homem que ousara sofrer em lugar de sua filha, e o forasteiro sustentava a dignidade de quem não buscava prêmio algum, apenas o peso da própria honra. Por fim, a voz grave do chefe quebrou o silêncio. Este homem tomou em seu corpo a dor que era destinada à minha filha. Ele sangrou diante dos seus inimigos e não se dobrou.
Um murmúrio percorreu o círculo de soldados e colonos que observavam. Alguns franziram o senho, outros trocaram olhares de confusão. O chefe ergueu a mão, impondo respeito, e continuou. Entre meu povo, não há honra maior do que suportar a dor por outro. Ele não é Lakota, mas hoje provou ser mais que muitos que carregam esse nome. A jovem deu um passo à frente, os olhos marejados, mais firmes. Havia nela um misto de timidez e gratidão, como se lutasse contra emoções que não sabia ainda nomear. O chefe então ergueu a voz de modo que todos pudessem ouvir. A partir deste dia, este homem será tratado como parte da minha família. E para selar esse laço, ofereço um pacto de casamento com minha filha. As palavras caíram como trovão. Um burburinho explodiu entre os soldados, risadas nervosas, cochichos, olhares de espanto. Alguns colonos taparam a boca em choque. Para eles, a ideia soava impossível, quase absurda. O comandante crispou o maxilar, mas nada disse, preso entre a autoridade do chefe e o olhar da própria tropa, agora hesitante. O forasteiro sentiu o mundo girar. A dor em suas costas era quase nada comparada ao impacto daquelas palavras. Casamento? Ele, que nunca buscará nada além de sobreviver e manter sua honra intacta, agora era colocado diante de uma decisão que poderia mudar seu destino para sempre. Tentou falar, mas a voz falhou. O chefe o encarou com severidade, mas também com algo que lembrava respeito. Não é recompensa, disse, firme. É reconhecimento. Minha filha não pertence a ninguém. Mas aquele que toma sua dor diante do inimigo já tem lugar em seu coração e no meu povo. A jovem, até então calada, ergueu os olhos para ele. Não havia imposição em seu olhar, nem obrigação. Apenas gratidão e um brilho suave, quase tímido, como se aquele pacto fosse menos sobre tradição e mais sobre destino. O contraste entre as culturas era palpável. Para os Lakota, o gesto do forasteiro era um ato de coragem sagrada, digno de ser honrado com a maior das alianças, família. Para os soldados, era incompreensível, não passava de loucura. Um colono cochichou para outro. Eles enlouqueceram em casar com uma selvagem? Mas do outro lado, os guerreiros Lakota permaneciam solenes, as lanças erguidas, os rostos pintados impassíveis. Para eles, aquilo não era motivo de riso, mas de reverência. O forasteiro abaixou a cabeça, não em submissão, mas em reflexão. Dentro de si, a luta era intensa. Ele não buscará recompensa, não salvar a jovem esperando alianças. Havia agido porque sua consciência não permitia outra escolha. Agora, era colocado diante de algo maior que ele próprio, a possibilidade de unir destinos que, até aquele momento, pertenciam a mundos inimigos. Respirou fundo, o corpo ainda latejando de dor, e ergueu o olhar novamente para o chefe. Não respondeu de imediato. Suas palavras ainda estavam presas, engasgadas no peito. A jovem, a poucos passos dele, manteve o olhar fixo. Entre eles, o silêncio dizia mais do que 1000 discursos. O sol começava a subir, iluminando a cena com luz dourada. E naquela praça poeirenta, diante de dois povos divididos pela guerra, um pacto inesperado nascia, frágil como a chama de uma vela ao vento, mas poderoso o bastante para mudar destinos. A praça do forte repousava em silêncio. Não havia mais gritos, nem risos, nem bravatas. Apenas o render das madeiras e o som do vento varrendo a poeira vermelha que dançava pelo chão. O sol nascente tingia tudo de dourado e carmim, como se a própria terra tivesse sangrado junto ao homem que agora permanecia de pé, ainda ferido, mas inquebrantável. O forasteiro respirava com dificuldade, o corpo exausto, mas a alma desperta. As costas latejavam como fogo, cada cicatriz um lembrete vivo do preço que havia pago. Contudo, no fundo do peito, não havia arrependimento. Apenas a certeza de que tinha feito o que devia, mesmo sem promessas de vitória ou de recompensa. Os soldados, antes tão confiantes, agora se mantinham em silêncio, confusos. Muitos desviavam os olhos, incapazes de encarar o homem que, sozinho, havia colocado em xeque sua brutalidade. Os colonos cochichavam em voz baixa, divididos entre a incredulidade e o respeito. E os guerreiros Lakota permaneciam imóveis, solenes, como testemunhas de um momento que já se tornava lenda. A jovem aproximou-se. Seus passos eram leves, mas firmes, e os olhos traziam uma mistura de gratidão e esperança. Não havia palavras entre eles, bastava olhar.
Ele percebeu, naquele instante, que sua vida, marcada por solidão e batalhas sem causa, havia encontrado um novo rumo. O destino dele agora estava entrelaçado ao dela e ao de seu povo. Não sorriu. O homem não era de sorrisos fáceis. Mas dentro de si, algo se acendeu, não a chama efêmera da glória, mas a brasa duradoura de um propósito. A dor ainda queimava, mas já não era apenas sofrimento, era o selo de uma escolha, de um caminho que se abria diante dele. O vento soprou mais forte, levantando uma nuvem de poeira que cobriu a praça como véu. Quando a poeira baixou, os olhares de todos estavam nele. O forasteiro ergueu a cabeça lentamente, sentindo o peso da decisão que se aproximava, mas também a leveza de saber que não estava mais sozinho. Ele olhou para o horizonte. O sol despontava sobre as colinas, espalhando raios de luz que cortavam a escuridão da noite passada. Para ele, aquele amanhecer não era apenas o início de mais um dia, era a promessa de um novo caminho, de um futuro que jamais havia imaginado. E assim, no silêncio da praça, sob a poeira vermelha e o sol nascente, o homem solitário encontrou não apenas redenção, mas também um lar. Dedo indicador apontando para a direita. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza coragem e compaixão, e inscreva-se para acompanhar mais narrativas épicas do Velho Oeste. A honra, mesmo sob chicotadas, ainda pode mudar destinos.